Fala galera, eu sou a Evelyn. E eu sou o Daniel. E esse é o canal Nós Tá Viajando. E no vídeo de hoje vamos te contar como foi a nossa experiência com hospedagens na Europa, como pagar muito barato e todos os perrengues que aconteceu com as nossas hospedagens. Galera, eu vou contar agora como a gente fez para encontrar as nossas hospedagens na Europa. A gente usou o Airbnb e o Booking para encontrar as nossas hospedagens e a gente procurou com bastante antecedência para não deixar para a última hora, né? A gente reservou e a gente também usou um truque para conseguir parcelar a nossa hospedagem. Nossa, esse é muito bom no Airbnb. No Airbnb, a gente vai contar no final do vídeo esse truque. Porque geralmente no Airbnb eles não deixam parcelar. Não geralmente, você nunca consegue parcelar. E a gente conseguiu parcelar, então... E é isso, a gente precisa com antecedência e a gente procura, assim, um lugar perto de uma estação, né? Bem localizado, mas não no centro, exatamente no centro do lugar. Porque às vezes é muito mais caro, às vezes um lugar que você vai pagar uns R$1.000 a mais só porque tá no centro ali, você consegue economizar bastante ficando a 10 minutos dali. Então, às vezes dá pra... E, tipo, é a mesma distância quase, se você for ver. E a gente não fica em espaço compartilhado, né? A gente sempre fica em espaço inteiro, né? Com banheiro privativo. E não é um espaço, tipo, luxuoso. Só que também que tenha um pouco de conforto, né? A gente opta por um lugar, a gente olha nas avaliações, todo mundo fala que a cama é boa. Esse é o nosso ponto. Pode ser em qualquer lugar. A cama só tem que ser boa. Porque como é um lugar longe e tudo, e eu tenho cabelo grande, então pra lavar dá um pouquinho de trabalho, a gente opta por essas coisas só. De resto, tipo, é bem tranquilo, né? E galera, eu vou contar pra vocês um perrengue que aconteceu com hospedagem. Deixa eu explicar um pouco. A gente só usou o Booking uma vez pra fechar a nossa hospedagem de Paris. Porque no Airbnb a gente não tava gostando das que tava aparecendo, não tava muito legal, sabe? Então no Booking a gente achou uma que agradasse nós e a gente fechou em Paris pelo Booking. Em Roma a gente ficou em um Airbnb, foi excelente. E aí a gente fechou um Airbnb na Costa Amalfitana também. E aí o perrengue começou por aí. Porque a gente tava um dia antes de ir, o cara simplesmente mandou mensagem que o check-in era até às 10. E aí até às 8, na verdade. Né? E aí eu perguntei se não tinha como deixar, tipo, a chave no cofre. Porque todas as hospedagens que a gente foi, a chave era no cofre. E todos eu avisei que eu ia chegar um pouquinho até mais tarde e até então nenhum teve problema. Ele falou que lá era proibido. Simplesmente ele falou que lá era proibido e que não tinha como fazer isso. E se a gente chegasse depois das 10 horas, depois das 8, cobrava uma taxa de 25 euros. Pra ele poder esperar. Até as 10. Só, isso. Né? Até então, beleza. Por quê? Foi erro nosso, não lemos as instruções, achamos que todos era igual e não era. E a gente entrou em contato com o Airbnb falou que realmente lá tem essa lei, não é em toda Roma, só que não é em toda Itália. Só que tem lugares que é mais, tipo, mais rígida a lei, sabe? E aí, beleza, a gente mudou o horário que a gente ia, mudou tudo pra poder chegar lá exatamente no horário. Começou do aluguel de carro, né, que, tipo, deu mó enroleira, tipo, pra pegar o carro, muita bagunça, sabe? Só pra vocês entenderem, a gente tava em Roma, na verdade a gente tava em Nápoles, a gente saiu de Roma, foi pra Nápoles, e aí chegou em Nápoles, a gente ia pegar um carro pra ir pra Costa Amalfitana. E aí, chegando, a gente nem ia ir direto, né? A gente ia dar uma olhada lá em Nápoles, né? Porque a gente tinha tempo ainda pra olhar. Só que aí a gente nem fez nada, a gente só chegou, já foi pra pegar o carro. E aí acabou enrolando lá, mas a gente conseguiu pegar o carro. E avisamos ele que ia chegar perto das 10 horas ali, né? Mas ia chegar na hora. Galera, a gente tava seguindo no caminho. Aí a gente chegou... 2 minutos. A gente chegou assim na porta e eu tirei uma foto. Falei pra ele, aqui, eu cheguei. Era 10:02. 10:02. Ele mandou assim, check-in encerrado, contate o Airbnb.
Ele só mandou isso e não mandou mais nada. Falei, nossa, mas eu tô aqui na porta, tipo, eu estou aqui, eu tava lá, eu tirei uma foto pra eu ter como comprovar que eu tava lá, que só tinha passado 10 minutos. Porque normalmente tem uma tolerância de 5 minutos, normalmente aqui a gente tem uma tolerância, né? Ele só falou isso e não respondeu mais nada. A gente entrou em contato com o Arbi. O Arbi falou que realmente tentou contato com ele, que falou que foi só 2 minutos, que se não tinha como ele levar a chave, combinasse que a gente ia até ele buscar a chave. Ele falou que não tinha como de forma alguma, tipo, negou todas. A moça do Arbi deu um monte de possibilidade pra ele. Ele negou todas. Conclusão, não conseguimos achar um lugar para dormir. Ele não nos deu a chave naquele dia, já era de noite, já era 10 horas da noite, e a gente não conseguiu achar um lugar para dormir. Tava tudo cheio, os que tava disponível era 2, 3, 4 mil reais a diária pra ficar. Acabou que a gente dormiu dentro do carro. Subimos, descemos, não achamos um lugar para comer porque já tava tudo fechado e a gente tava morrendo de fome. E a gente dormiu dentro do carro com a questão que o quê? 9 horas da manhã, ele liberava o check-in novamente. E aí ele tinha que entregar a chave pra gente. A gente perdeu a diária do primeiro dia, mas ele tinha que entregar a chave novamente. Quando foi 9 horas da manhã, eu falei assim, oi, posso ir pegar a chave? Porque você falou, até a moça do Arbi falou que 9 horas ele tinha que entregar a chave pra gente. Quando foi 9 horas da manhã, ele falou assim, não vou liberar a chave, contate o Arbi. Aí, oxi, tipo, nós ficamos sem entender. Nós contatou o Arbi demora pra responder, pra dar uma solução. A gente reservou outro hotel, aí a gente reservou pelo Booking, porque ele não ia dar a chave, nós não conseguíamos dormir outra noite dentro do carro, a gente precisava tomar banho, a gente não tinha tomado café da manhã, a gente tava cansado, tipo, tava muito cansado. E aí a gente contatou o Arbi, e aí, no primeiro dia, o erro foi nosso, por mais que foi 2 minutos, a gente chegou atrasado, não tinha o que fazer. Só que no segundo dia, ele passou a ser o errado. Porque a gente tava ali pra pegar a chave e ele se negou, tipo, é como se nós tivesse reservado o lugar e chegar lá na hora, ele se negar a dar a chave. E aí, tipo, juntou tudo. Que no dia passado ele tinha falado, por causa dos 2 minutos, ele falou que não ia liberar o check-in. Tipo, foi juntando como se ele não quisesse liberar, né? Resumindo a história. A gente chegou atrasado, ele não liberou. A gente ia entrar no outro dia... Ele também não liberou. Aí acabou que o Airbnb reembolsou todo o valor que a gente tinha pagado e a gente pegou um outro Airbnb. Um hotel. Booking muito top. Não temos nada do que falar do Airbnb, porque o Airbnb solucionou o nosso problema. Não foi nada contra o Airbnb. Foi o anfitrião que não valia nada. E foi isso. A gente pegou um outro hotel. E ficou de aprendizado também, né? A gente lê as regras e ver como funciona. Perguntar como o check-in se é por locker. E, galera, só, tipo, resumindo, foi o único que era assim, né? Porque todos os outros foi por lock. Tipo, a chave ficava lá, você digitava a senha, entrava e já era. E nós não teve nenhum problema, né? Foi. Mas foi isso, tipo, um dos maiores perrengues que a gente teve. Então, uma viagem que era pra ser legal na Costa Amalfitana ficou uma coisa muito chata. A gente não gostou da experiência que a gente viveu lá. Tipo, não conseguiu dormir direito. Não conseguiu comer. Aí, assim, lá também a gente tava de carro. Então, lá pra estacionar é muito ruim. Tipo, não tem vaga. Só estacionamento e os estacionamentos é, tipo, 60 euros a diária. Pra você ficar. Então, é bem complicado lá. Dica, nunca vão de carro. Aluguem uma moto ou peguem um ônibus. A moto eu acho que é a melhor opção, porque para estacionar a moto é muito mais barato e tem um monte de vaga, né? Qualquer lugar você estaciona a moto, muito tranquilo. E não aluguem carro. Mas é isso, galera. Beijo, até a próxima.